Salve, salve, galera brava, Matheus Targa mais uma vez. E no vídeo de hoje eu vou trazer uma dúvida que o meu amigo Fabinho trouxe até mim e falou assim: pô, Matheusão, se as empresas dão lucro e se valorizam mais, por que investir em fundos imobiliários? E esse vídeo eu vou explicar o meu ponto de vista. Esse vídeo não é uma recomendação de compra nem de venda, muito menos de investimento, mas eu vou explicar do mesmo jeito que eu expliquei para o meu amigo Fabinho, porque eu invisto em fundos imobiliários, beleza? Se você quiser saber tudo sobre, fica comigo até o final, beleza? Antes de tudo, se inscreve nesse canal, dá o like no vídeo e comenta aqui se você investe ou não em fundos imobiliários. E se você já investe em fundos imobiliários, por que você investe em fundos imobiliários? Me explica o racional por trás do investimento, que eu vou explicar o porquê que eu invisto em fundos imobiliários, beleza? Vamos lá. Eu invisto, desde que o mundo é mundo, num ativo escasso, que são terras. A minha família tinha terras, eu tenho terrenos, eu tenho imóveis físicos, eu trabalho com isso, eu sou engenheiro civil, eu tenho uma construtora. A minha vida inteira foi em torno de imóveis. Então eu não deveria investir em fundos imobiliários porque eu estou concentrando meu patrimônio num único ativo, que são terras. É um ponto a se levar em consideração, mas onde é que está o problema? Eu já sei que isso funciona. Imóveis são bens escassos, você não consegue fazer mais terra, a não ser que seja um bilionário excêntrico, que nem o pessoal lá de Dubai, que constrói ilhas. Mas para você construir essas ilhas, você tem que tirar terra de algum lugar para poder botar lá. Você não consegue fabricar mais terras, entendeu? Então, gradativamente, a tendência das terras é se valorizar. Beleza, primeiro ponto. Segundo ponto, que agora é um ponto desfavorável dos imóveis físicos reais: a liquidez. O que é a liquidez? É a capacidade, é o tempo que vai demorar para eu executar aquele bem. Por exemplo, eu tenho um apartamento no litoral, que inclusive tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, que eu coloco ele no Airbnb, é uma das minhas fontes de renda passiva. E eu estou há 2 anos tentando vender esse apartamento, liquidar, transformar esse apartamento em dinheiro para investir em outras coisas. E eu não consigo vender. Não é simples assim vender bem vendido. Se eu quiser baixar o preço para vender logo, eu já teria vendido. Mas como ele está me trazendo uma fonte de renda, eu não tenho pressa para vender e eu quero vender pelo valor justo. Então demora para vender. A liquidez é muito baixa. Faz 2 anos que eu estou tentando vender. Nesse ponto, os fundos imobiliários ganham de lavada. Porque se eu quiser vender todos os meus fundos, hoje eu não sou um bilionário, então eu não tenho tantas cotas assim. Se eu quiser liquidar todas as minhas cotas, se eu quiser vender hoje, em D+2, daqui a 2 dias, o dinheiro está na minha conta. Pelo valor de mercado, ou seja, eu estou vendendo pelo valor justo. Se eu quiser vender mais caro, minhas cotas de fundo imobiliário do que o que elas valem, eu vou demorar mais a conseguir vender. Se eu quiser vender mais barato, eu vou vender mais rápido. Mas se eu quiser vender pelo valor justo, num outro dia, 2 dias, o dinheiro está na conta. Então é esse ponto aí, os fundos imobiliários ganham de lavada dos imóveis físicos reais. Mas não era sobre isso que o Fabinho queria saber. Ele queria saber fundos imobiliários em relação a ações. Vamos lá. Fundos imobiliários em relação a ações, que é o terceiro ponto. Por que eu invisto em fundos imobiliários? Os fundos imobiliários me protegem da loucura. O que é a loucura? O mercado, o que diz o preço de uma cota, não é quanto a empresa vale, é quanto o mercado acha que ela vale. Por exemplo, Magazine Luiza era multiplicada 100 vezes o valor do patrimônio líquido. Que loucura é essa, mano? Você está pagando 100 vezes mais caro do que o que a empresa tem de fato. Eu vou entrar num negócio desse, um fundo imobiliário, que ele está 1% mais caro do que ele deveria valer. Ninguém compra. Você consegue encontrar fundos imobiliários com deságio, você compra ele com desconto. Você compra uma coisa que vale 100 por 89, por 90, 92, 93%. Eu estou tendo um desconto em cima do valor. As empresas, geralmente, elas têm um ágio. Você está pagando a mais do que o que ela vale pela provisão, pela previsão,
pelo futuro lucro que aquela empresa vai dar. Só que empresas são geridas por pessoas e pessoas são falhas. Tá aí o caso das lojas americanas. Então, pode dar tudo errado. Pode dar muito certo? Pode, mas pode dar tudo errado. E você pagou 100 por uma coisa que vale 50, se a empresa quebrar e vendeu 50, você vai ter só 50 de volta. Você perdeu metade, porque você pagou muito mais caro do que o que ela valia. Então, os fundos imobiliários não estão sujeitos a essa loucura, porque você não compra uma casa que vale 100 por 200. E do mesmo jeito, você não vende uma casa que vale 100 por 50. No máximo, você vende ela ali por 80, 85, 89. Do mesmo jeito, você não paga 200 numa casa que vale 100, você paga 105, 110. Então, é uma coisa menos abrupta, a oscilação é muito menor. Quarto ponto de por que eu invisto em fundos imobiliários. A proteção que o dividendo me dá em relação ao preço da cota. Esse ponto, ninguém presta atenção nisso, mas o dividendo que eu recebo mensal dos meus fundos imobiliários garante que a minha cota não vai se desvalorizar, que nem tem nas ações. Sabe por quê? Porque, um fundo imobiliário que a cota é R$100 e ele me paga R$1 por mês, ele me paga 1% de dividend yield. É o que ele me devolve proporcional ao valor da cota, né? Se ele custa R$100 e ele me paga R$1, ele me paga 1% de dividendo ao mês. Se por alguma dinâmica do mercado, relação de compra e venda, oferta e demanda, essa cota se desvaloriza e essa cota cai, por exemplo, para R$50, o aluguel que eu recebo desse fundo não muda em nada. Então, a minha cota vai valer R$50 e esse fundo vai continuar me entregando R$1 de dividendo por mês. O que isso representa? Que esse fundo me paga 2% ao mês, livre de imposto. Um fundo que paga 2% ao mês livre de imposto, todos os sardinhas vão correr para ele, sem olhar os fundamentos, sem saber por que essa cota está desvalorizada, vão correr para ele porque ele está pagando ótimos dividendos. Então essa cota, pela lei da oferta e da procura, essa cota vai naturalmente se valorizar de novo e eu tendo a regredir à média. Quinto motivo do porquê eu invisto em fundos imobiliários preferencialmente do que em ações. O rendimento que eu tenho com aluguel de imóveis físicos reais, ele vai ser somado ao meu rendimento médio mensal. E daí, a somatória desses rendimentos vai incidir no meu imposto de renda. O rendimento que eu tenho do Airbnb, que é o aluguel das diárias do Airbnb, vai ser somado ao que eu recebo de ordenado, né, naturalmente, do mês e vai incidir imposto de renda sobre isso. Já o rendimento que eu tenho com os fundos imobiliários, com a cota dos fundos imobiliários, esse sim é isento de imposto de renda. O dinheiro cai limpo e seco na conta, sem a gente precisar fazer nada nem declarar nada. Você só declara, só precisa pagar a DARF de imposto se você vender as cotas e tiver lucro com a venda. Porque se eu vender um e ganhar um bocado de dinheiro, eu pego um que eu estou em prejuízo, vendo, eu faço a balança para ver o tanto que eu lucrei com o tanto que eu tive de prejuízo, não preciso pagar imposto, aí eu faço a recompra das mesmas coisas que eu tinha vendido para compensar o imposto. Então, não tem um jeito de burlar, né, o imposto e você sair sem pagar imposto, legalmente falando, beleza? Sexto motivo, que eu invisto em fundos imobiliários mais do que em ações, né? É uma estratégia que eu tenho de investimento, é assim: eu invisto o meu dinheiro, do meu trabalho, do meu suor, em fundos imobiliários. Todo mês eu recebo dos fundos imobiliários dividendos. Aí esses dividendos eu vou para ativos de risco, que são as ações, que são ativos de muito mais risco do que os fundos imobiliários. Então, dessa maneira, eu estou pegando o dinheiro que eu ganho de renda passiva com os fundos imobiliários e colocando esse dinheiro para trabalhar para mim nas ações. Dessa maneira, eu consigo colocar o meu dinheiro para se multiplicar com ações e o dinheiro que eu boto do meu bolso vai lá trabalhando para mim mês a mês, mês a mês, mês a mês. É assim que eu faço a minha estratégia de investimento. Cada um faz do seu jeito, beleza? Esse vídeo foi sucinto, foi explicando o que eu expliquei para o Fabinho
Isso não quer dizer que eu não invisto em ações, eu invisto em ações, inclusive tem a carteira que vai sair esses dias aí, que é rumo a 5 mil de renda passiva, onde eu mostro no que eu estou investindo e quais são as minhas fontes de renda passiva. Beleza? Eu sou o Matheus Targa, esse é o Tatuado da Bolsa, acompanha esse canal, se inscreve aqui nessa bodega, deixa o like nesse vídeo e me comenta aqui se eu esqueci algum motivo que vale a pena ser dito para quem investe em fundos imobiliários, beleza? Vamos para cima e é nóis!